Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa, bom dia. Bom dia Patrícia, bom dia nossos ouvintes. Vamos falar de carro usado com mais de 10 anos? Acaba sendo um bom negócio, já que a gente está com os carros usados tão caros? É verdade, a grana está curta e as pessoas às vezes estão comprando um carro aí com mais de 10 anos e precisamos ter alguns cuidados, né? Cuidado um pouco redobrado, porque um carro que já está um pouco de idade, né? E a gente precisa ter alguns cuidados. A gente sabe que a vida não está fácil, está difícil para todos e temos algumas vantagens, Patrícia, do carro acima de 10 anos. Uma delas é o IPVA, que é muito mais barato, né? Mas é preciso ter paciência para a gente encontrar um carro 3B. Bom, bonito e barato, né? Então isso aí a gente tem que ter paciência, porque se você chegar e comprar o primeiro, você pode estar comprando gato por lebre, né? Então, o que acontece? Hoje nós vamos dar algumas dicas, porque nós temos alguns carros aí que tem que se tomar cuidado, porque a pintura já pode estar desgastada, o motor está precisando de uma retífica, problema de suspensão, problema até mesmo na caixa de marcha. Então, tudo isso aí a gente vai estar falando um pouquinho para explicar para os nossos ouvintes algumas dicas para comprar um carro acima de 10 anos de uso. Bom, normalmente o maior problema está sempre ligado ao motor desgastado? Olha só, o motor é um problema muito sério, porque o carro, sem o motor ele não anda, consequentemente, ele vai deixar você na mão. Uhum. Então, precisa ter muito cuidado. Aquele motor que já começa a fazer barulho logo quando liga, devido às folgas internas. Esse motor necessita fazer uma retífica. Além de perder potência, o motor fica meio barulhento, parecendo aquela coisa da máquina de costura. Então, quando você liga o carro, logo você escuta um barulho, estranho. Uhum. Você fala, peraí, isso não é do carro, tem alguma coisa solta. Você sente um barulho que tem coisa solta interna no motor, né? Uhum. Então, deve procurar um profissional da área para que ele possa te dar uma dica, né? Para ver se o motor não está cansado. Uma coisa interessante também, Patrícia, é ver a fumaça cinza que sai lá na descarga. Às vezes você vai fazer um test drive com esse carro, você vai ver que ele não tem potência e, por sua vez, está saindo a fumaça cinza lá atrás. Então, isso está sinalizando que ele está queimando óleo. E quando você observar lá na ponta da descarga, você vai ver que tem as fuligem e resíduos de óleo no motor ali na descarga. Você passando o dedo, você vai ver aquela coisa meia do óleo e tal. Esse carro está queimando óleo e precisa fazer um serviço de motor. Então precisa ter cuidado na hora de negociar com esse carro, porque você vai gastar uma grana aí fazendo o motor desse carro. Batida, aquelas batidas grandes. Às vezes a gente olha a pintura assim, a lataria, dá para perceber que ali foi batido, né? Boa, Patrícia, boa pergunta. Olha, geralmente o carro com mais de 10 anos ele já sofreu alguma coisa, alguma colisão, ele já teve algum reparo, já foi feito um pequeno amassado. Às vezes ele tem uma batida de grande monta e às vezes não. Então é necessário ter cuidado com a geometria da suspensão, os carros que podem ter ficado um pouco torto, sem enquadramento, a dianteira, a traseira, devido à batida talvez mais forte, uma solda mal feita, uma longarina encolhida que o lanterneiro não pôde puxar esse carro bem e botar nas posições de fábrica original. Então é necessário colocar esse carro no elevador para uma inspeção na parte inferior do veículo, né? Uhum. E verificar se não há nenhum desgaste ali, alguma coisa fora, porque essa suspensão ficando fora, com certeza vai desgastar bastante o pneu. Então você, observando que os pneus estão desgastando de um lado só, alguma coisa assim, pode ser um indício de que a longarina está torta, o carro sofreu uma colisão e ele não está no seu devido lugar. Então todo cuidado é pouco nesse sentido. Tem que câmbio automático? E câmbio automático? A gente já percebe que tem carro de 10 anos já com câmbio automático, né? Já. Isso aí é possível você detectar alguma coisa com test drive, mas também vale a pena levar no seu mecânico de confiança, né? Para você detectar um pequeno problema no câmbio automático, desliga o rádio, fecha os vidros e vai dar uma volta com esse carro a uns 40 km por hora, para ver se não tem nenhum rolamento roncando, observar se o câmbio não está dando tranco na passagem das marchas. Então ele passa a marcha automaticamente, mas se você observar que ele está dando um tranco
E também na parada, quando você parar com esse carro, ele está dando aqueles trancos, você sente que tem um tranco ali, fique atento, porque ele pode estar com problema no câmbio automático. Observando que um carro desse já passou de 100 mil quilômetros, né? Um carro de 10 anos, ele já passou aí tranquilamente de 100 mil quilômetros. Então você tem que observar que está na hora de trocar o óleo da caixa do câmbio, que é muito importante, e ficando atento à especificação dos fabricantes. Luz de injeção acesa, luz do ABS, do airbag acesa. De vez em quando o painel parece uma árvore de Natal. Tem um monte de coisa acesa, né, nesses carros com mais de 10 anos. Você está falando igual o mecânico mesmo, igual está parecendo uma árvore de Natal, está tudo aceso. E o painel, ele fica, Patrícia e nossos ouvintes, ele fica cheio, ele tem várias lâmpadas ali, que são lâmpadas que te dão uma luz aí, dizendo, olha, a injeção está com problema, olha, o ABS está com problema, o airbag está com problema. Se você ligar o carro, elas acendem automaticamente, depois, quando você funciona, elas apagam. Se alguma dessas ficar acesa, no caso da injeção eletrônica, é sinal de que você tem algum reparo na parte da injeção que precisa estar sendo reparado. No caso do ABS e do airbag, são coisas um pouco mais caras. É necessário você levar para o mecânico para ele poder passar o aparelho e observar se não há nenhuma anomalia. Pode ser um sensor numa das rodas, no caso do ABS, e no caso do airbag, pode ser também um cinto de segurança, o carro já levou uma colisão, os airbags já explodiram e deixou desligado. Você também tem que observar esse detalhe por se tratar de um carro mais de 10 anos de uso. Ar-condicionado sem gelar. Opa, isso também é só um gás. Cuidado. Às vezes pode ser uma coisa simples, como uma falta de gás, coisa tranquila, mas também, Patrícia, pode ser um compressor. Um compressor com defeito, um compressor que não funciona mais, você vai ter que substituir. Então isso vai elevar o preço do carro, vai ficar caro essa manutenção. Então precisa você fazer uma avaliação de um profissional da área que mexa com ar-condicionado para que ele possa detectar esse problema. É gás, coisa simples. Vai lá, tirou o vazamento, botou um gás novo, resolveu o problema. Isso torna barato. Mas se não for assim, pode ser uma coisa mais cara, como o compressor do ar-condicionado. É esse que você tem que tirar o painel todo para trocar, menino? Que isso paga mais pela mão de obra do que propriamente pelo serviço. Olha, lá embaixo tem uma coisa chamada serpentina, que fica ali debaixo geralmente do som, na parte do meio do carro, do console. Ele costuma vazar, dar um vazamento, apodrece. Tem muitos carros mais antigos que ele literalmente apodrece aquele sistema ali, né? Aquela serpentina, aquele sistema. Então é necessário substituir. Nossa. Aí sim, Patrícia, você tem que desmontar o painel, você tem que desmontar metade do carro para poder chegar até essa peça. Se torna um pouquinho mais caro também. Mas logo depois, trocou, você vai ter um ar aí 100%. Vale a pena. A gente pode dizer que aquela pintura riscada ou a pintura desgastada é o menor dos problemas? Nem tanto, porque hoje está muito caro pintar um carro, né? A pessoa chega, meu carro está... Cuidado. Então observa a pintura desgastada, aquela pintura queimada. Se der para dar um polimento, beleza, vai ficar barato. Mas se ela tiver arranhada, aquele monte de morsa, que quando você vê que o vizinho do lado está abrindo a porta, machucando o carro todo, às vezes a gente pega carro aqui, tudo marcadinho, poxa, o vizinho não está tendo dó, né? Ele vai abrindo as portas e vai marcando o carro do colega do lado. Então isso aí vai danificando, você fica com aquele carro, você precisa fazer uma lanternagem e uma pintura. Então automaticamente isso pode ficar um pouco mais caro. Então se você puder comprar um carro com uma pintura já um pouco melhor, ele polido, já limpo e tal, já vai ser bem melhor para você do que comprar esses carros com esses defeitos. Fora porque aqueles hoje que a pintura está muito cara. Fora aqueles que são queimados de sol, né? Ainda tem esse. Esse queimados de sol, às vezes um vermelho, o próprio tem alguns brancos que vão ficando meio amarelado. Às vezes um bom polimento, Patrícia, resolve. Traz o brilho de novo. Vale a pena levar na oficina, as oficinas estão preparadas, geralmente elas não cobram já que você é cliente de algumas oficinas, para poder dar uma olhada no carro, checar para você, ver como é que está o estado do carro, a gente pode te ajudar bastante. Então várias oficinas estão preparadas aí para poder te ajudar na hora da compra de um carro acima de 10 anos. Por último, conferir a quilometragem no odômetro. Vou deixar aqui uma dica para os nossos ouvintes, que um carro em média aqui no Brasil, ele roda de 12 a 15 mil quilômetros. O Espírito Santo geralmente é 12 mil quilômetros, que é um estado pequeno, né? Então um carro aí de 10 anos, ele já passou de 120 mil quilômetros. Às vezes você encontra carro com 10 anos
que está aí com a quilometragem, às vezes depende, é difícil você encontrar um carro acima de 10 anos com menos de 100 mil quilômetros. Mas você tem que checar o odômetro, checar os pneus para ver como é que está. Às vezes o pneu está muito desgastado, já está na segunda, terceira troca. Então tem que observar todos esses detalhes, porque às vezes tem pessoas que mexem no odômetro e dizem, não, esse carro está pouco rodado, e não está. Então por isso que vale levar no mecânico para que ele possa te auxiliar na hora de verificar. E hoje, Patrícia, também existem empresas especializadas em vistoria. Não é caro, né? Vale muito a pena que você fazer esse investimento com essas empresas de vistoria que pode te ajudar também na hora da compra de um carro de 10 anos de uso. É inclusive a pergunta do Alessandro, que ele falou, estou gostando de ouvir todas as dicas, mas não sei como avaliar essas coisas. Eu quero comprar um carro, mas não tenho um mecânico de confiança. Como é que eu faço, então, para fazer uma compra sem ter dor de cabeça? Hoje, em Vitória, nós temos várias empresas de vistorias cautelares. Você pode levar nessas empresas, elas vão te auxiliar. Não é caro, é uma coisa muito barata. E eles vão poder te auxiliar, vendo o estado do motor, vendo se o carro não teve uma colisão mais forte. E até mesmo alguma oficina que possa também te ajudar. Oficina de um colega ou alguém, né, oficina de confiança. Geralmente um amigo tem alguém de confiança que possa levar o carro. Né? Vale muito a pena essa dica, esse olhar do mecânico, esse olhar do lanterneiro, para que você não compre gato por lebre. Ricardo Barbosa, muito obrigada mais uma vez pelas dicas aqui no nosso CBN Vitória, viu? Maravilha, eu que agradeço e até semana que vem. Abraço a todos os nossos ouvintes aí. Obrigada. Tudo bom e até lá. Uma boa semana para você e até segunda. Até lá, querida.